Olá, olá pessoal, a paz, tudo bem? Espero que sim. Nesse momento nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos da disciplina de missiologia, dessa vez com o tema definições generalizadas de missões, tá bom? Então peço que você pegue o seu caderno, pegue a sua caneta, a sua Bíblia Sagrada e tome nota de tudo aquilo que você achar e julgar interessante durante esses minutos que nós passaremos juntos aqui dentro dessa aula, beleza? Então vamos para aquilo que de fato importa, que são os assuntos relacionados à nossa temática. Eu dividi essa disciplina, ou melhor, essa aula, em alguns tópicos que julguei eu ser importantes para passar para vocês. O primeiro tópico que eu separei para vocês diz assim: missão é o envio de missionários para um designado território. Que território é esse? Bom, quando eu falo do enviar um missionário para uma determinada geografia, eu vou estar trabalhando a ideia da missão transcultural e da missão transnacional. O que é a missão transcultural? É quando o missionário ele é enviado a pregoar a palavra, ou a prestar o assistencialismo social a uma determinada geografia cuja cultura difere daquela que ele está acostumado a viver. No Brasil, por exemplo, é um país muito amplo, um país continental, nós temos diversos tipos de culturas inseridos dentro do mesmo país. A forma que nós temos de viver aqui no Sudeste é completamente diferente da forma que as pessoas têm de viver no Nordeste. Então, por exemplo, eu pego um missionário que está acostumado a viver aqui no Rio de Janeiro com um estilo de vida, um método de pensar, e envio ele lá para o interior do Nordeste ou para o interior de Minas Gerais. Ele vai se deparar com outro estilo de vida, com uma outra cultura. Eu pego esse missionário e envio ele ali para uma tribo indígena, seja aqui em Maricá, no Rio de Janeiro, ou seja em Angra dos Reis, ali no Rio de Janeiro, ou até mesmo lá nas tribos mais afastadas da sociedade. Ele vai se deparar com outro tipo de cultura, uma outra forma de se viver, e cabe ao missionário identificar que tipo de cultura ele está sendo inserido para que ele encontre a melhor forma de trabalho. Uma vez que o cristianismo ele não está muito preocupado em mudar o tipo de cultura pelo qual as pessoas que ele quer alcançar possuem. Então você vai ver sempre um missionário cristão, é claro que nas medidas proporções, respeitando ali os princípios adequados da Bíblia Sagrada, mas o que difere a vestimenta, o que difere a alimentação, o que difere a dia de culto, a igreja, ou melhor, o cristianismo, ele não vai preocupar-se em mudar. Imagine vocês, um missionário chegando a uma tribo indígena, onde as pessoas, em algumas situações, têm por hábito andar nu, e eles estabelecerem ali uma forma de se viver, de que agora essas pessoas vão ter que andar de roupão, ou de terno e gravata, ou de calça e chinelo havaiana, não vão poder cortar o cabelo, não vão poder comer determinadas coisas, ou seja, vai mudar completamente a cultura daquele local. E o cristianismo, quando ele entra no lugar, ele não ocupa-se em mudar a cultura, ele ocupa-se em encontrar um ponto de contato pelo qual ele vai apresentar o Evangelho de Cristo Jesus e fazer com que essas pessoas passem a viver de acordo com a palavra, tá bom? Então isso é missão transcultural. Agora, missões transnacionais. Missão transnacional é quando eu pego um missionário do Brasil e envio ele lá para Venezuela, Bolívia, Equador, Portugal, Estados Unidos, envio ele lá para os países do Oriente Médio. Então são missões transnacionais, quando eu pego um missionário do seu país de origem e envio ele lá para um outro país, para uma outra localidade. Essa missão transnacional, ela também pode ser uma missão transcultural, tá bom? Por quê? Porque existem países de culturas diferentes, principalmente quando se trata da ideia do Ocidente e do Oriente. O Ocidente tem um estilo de vida, o Oriente tem um outro estilo de vida. Então a missão transnacional, ela pode, é claro, respeitando as devidas proporções, mudar também para uma missão transcultural. Então missão é o envio de missionários para um designado
território. Segundo ponto que eu separei para vocês aqui é que missão tem a ver com as atividades realizadas por tais missionários. Quais são as atividades que o missionário realiza quando ele chega em um determinado local? Às vezes as pessoas têm por hábito pensar que um missionário, quando ele chega a uma determinada geografia, a missão principal dele está condicionada a pregar a palavra. Só que para o missionário chegar ao ponto de ter condições de pregar a palavra, ele precisa encontrar, como disse anteriormente, primeiro um ponto de contato e segundo, esse ponto de contato, por vezes, não está condicionado ao método de religião, mas sim a uma necessidade local que aquele pessoal ali está a precisar. Existem missionários que são deslocados do seu país de origem, do seu estado de origem, e que o ponto de contato, por vezes, é uma enfermidade, é a contaminação de uma enfermidade, é uma necessidade econômica, é uma necessidade de alimentação. Então, qual é o ponto de contato que o missionário vai encontrar? Por vezes é uma doença local, por vezes é um problema de alimentação, então ele já encontra um ponto de contato. Primeiro ele soluciona o problema, ou melhor, ele ameniza o problema que ele encontrou dentro daquela comunidade, para que solucionando esse problema, ou por meio da solução desse problema, ele possa por pouco ir inserindo a pregação da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele fazia muito esse tipo de estratégia, Ele trabalhava como construtor de tendas. Então, enquanto ele trabalhava ali no comércio, enquanto ele trabalhava construindo as tendas, ele utilizava o seu trabalho como ponto de contato para encontrar pessoas que precisavam ter acesso à palavra de Deus. Então é como se eu estivesse ali trabalhando na feira livre de domingo do meu bairro e para cada cliente que chegasse para comprar a minha mercadoria, eu lançasse uma semente da palavra de Deus. Então a missão do missionário é essa, a atividade dele é essa. É chegar a um local, encontrar um ponto de contato, sanar uma necessidade, por meio desse processo ele ter condições de apresentar a palavra de Deus, tá bom? Terceiro ponto, missão é a área geográfica onde os missionários realizam os seus ministérios, que pode ser aqui, pode ser acolá, pode ser na sua própria casa, pode ser no seio da sua própria família, pode ser no seio da sua própria igreja, no seio do seu próprio bairro, no seio do seu próprio estado, não necessariamente em outro país, não necessariamente em outro estado. Lembra do segundo tópico que eu trabalhei com vocês? Missionário é aquele que chega no local e encontra um ponto de contato que por vezes é uma necessidade estabelecida naquela comunidade. E necessidade todas as comunidades têm, inclusive dentro das comunidades que nós estamos inseridos, tá? Por vezes dentro da nossa própria igreja, onde pessoas vivem situações, vivem problemas, sofrem mazelas e precisam ser assistidas de alguma forma ou também de alguma maneira. Outro sim aqui. Missão é a agência missionária responsável pela logística e pelo envio dos missionários aos seus respectivos campos. O missionário, ele não é aquele que, por exemplo, acordou pela manhã e falou assim, sonhei que estava indo para o campo missionário, botou uma mochila nas costas e partiu. Não, missão não é isso. Isso é um ataque suicida, Falo suicida porque você vai estar se matando, porque você não vai ter nenhum tipo de amparo, não vai ter nenhum tipo de sustentabilidade, não vai encontrar nenhum local de refúgio. Então isso é um ataque suicida contra a sua própria vida. Então o que é fazer missão? Missão é você estar inserido dentro de um corpo que vai te agenciar, que vai ser responsável pela sua locomoção, que vai ser responsável pela sua logística, que vai ser responsável pela sua alimentação, que vai encontrar um local de moradia, seja em uma casa, seja em uma igreja, em uma instituição política, seja lá o que for. Então, se você almeja realizar a ação missionária, primeiro você tem que encontrar alguém que te dê respaldo, que te preste o assistencialismo. Não adianta você querer colocar uma mochila nas costas, dentro dela o sonho de ganhar almas e partir por um lugar a ermo, responsabilizando Deus
por essa sua atitude inapropriada e se frustrar dentro do campo, porque existem frustrações no campo missionário, situações de abandono, situações de dificuldade financeira, situações de dificuldade de você encontrar segurança para si, como também para a sua família, e por hora você vai pensar, Deus me abandonou. Não, por vezes você tem que pensar, eu vim para cá por meios errados, me precipitei, deixei a minha vontade falar mais alto e não racionalizei o processo. Então, missão é a agência missionária que vai ser responsável pela sua logística, pelo seu envio, para escolher determinado campo. Porque quando você chega lá, você precisa comer, você precisa beber, você precisa vestir, você precisa morar, né? Você precisa ter o mínimo de segurança possível para você prestar ali, de certa forma, o assistencialismo. E mesmo tendo toda essa logística, mesmo tendo toda essa situação, você vai encontrar problemas, você vai encontrar situações. Então o missionário ele precisa entender que ele tem que ter o mínimo de condições para o exercício da função pelo qual Deus o chamou para realizar. Beleza? Outro sim aqui é que missão é a propagação do evangelho aos povos não alcançados. Então reparem que é a propagação do evangelho, não é a propagação da sua denominação, é a propagação do evangelho, não a propagação de uma ideologia política, não é o levantar de uma bandeira política, ideológica, missionária. Eu não vou ao campo de missões para defender direita, para defender esquerda, para defender a metodologia de pensamento denominacional e doutrinário de determinada igreja. Então eu vou para propagar o evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho, de acordo com o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação, ou em algumas versões, o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Então, qual é a missão do missionário? Propagar o evangelho. O evangelho é a transformação de vidas, é a salvação de pessoas. Então, aonde o evangelho entra, ele tem uma preocupação, transformar vidas, fazer com que aquele que matava não mate mais, aquele que roubava não roube mais, o que usava drogas não use mais, o que traía não traia mais, entre outros sim, entre outros aspectos inseridos à vida humana que afasta ao mesmo de Deus. Então a propagação do evangelho está ocupada com a transformação de vidas, a propagação do evangelho está preocupada em apontamentos, e não confundam apontamentos com julgamentos. Apontar aqui é direcionar, é mostrar o jeito certo de viver, é mostrar a forma correta de se conduzir a sua vida perante Deus. Então a propagação do evangelho transforma vidas, aproximando essas vidas de Deus. Uma vez que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado, solucionando o problema do pecado, automaticamente você soluciona o problema do afastamento do homem para com Deus, e com isso você transforma a vida daquela pessoa. E essa prática do pecado que o evangelho aponta, direcionando aquela pessoa para uma nova forma de viver, ela vem por meio do conhecimento. Uma vez que o missionário ele vai entrar em recintos onde as pessoas elas tiveram acesso a Jesus, tiveram acesso a Deus, mas não tiveram acesso ao conhecimento da palavra de Deus. Elas possuem o acesso de quem é Deus, possuem o acesso de saber que Jesus existe, mas não sabe como viver. Então o missionário, quando ele entra dentro desse recinto, qual é o papel dele? Prestar o conhecimento. E por meio do conhecimento, essas vidas vão sendo transformadas, porque elas vão compreendendo o que cabe a elas realizarem, o que podem fazer, o que não podem, o que é lícito, o que não é, e principalmente o que o próprio apóstolo Paulo nos ensinou, o que é conveniente e aquilo que não é. Tá bom? Então, missão é a propagação do evangelho aos povos que ainda não foram alcançados. Perfeito? Então eu fico aqui, tá bom? Termino essa parte 1 desse vídeo para não ficar muito longo e nos encontramos na parte 2 dentro dessa mesma temática, beleza? Que Deus abençoe, fiquem todos na paz.